Então, pessoal, vamos lá, vamos falar um pouquinho agora de subprocesso. Esse aqui vai ser o último vídeo da sequência, então, obviamente que eu tenho mais informações lá na ferramenta, mas, de qualquer forma, isso aqui é o principal, dá para a gente começar a brincar um pouco e estudar e melhorar aquilo tudo que a gente falou em termos de conceitos lá, na hora que a gente for usar a ferramenta de fato. Então, vamos lá. A gente já falou o que é um subprocesso, na verdade, subprocessos são processos menores, digamos assim, né? São que eu posso colocar dentro de um processo maior. E ele também tem algumas características, alguns tipos, né? Isso é importante, a gente vai dar uma analisada nisso, porque isso também é importante. Então, eu tenho o que a gente chama de subprocesso, o normal que a gente viu lá no slide quando a gente falou no início. Isso é chamado de subprocesso incorporado, né? Embedded. Então, esse é o subprocesso incorporado, isso aqui eu posso expandir, né? Expandir. Eu tenho o subprocesso reutilizável, e esse sim é um processo global, onde eu posso utilizá-lo em outros processos. Eu tenho. Qual é a diferença? Notem que aqui eu tenho as linhas em negritos, né? Em negrito. As bordas, na verdade, desse subprocesso, ela está em negrito. Então, essa é a forma como eu diferencio um subprocesso incorporado de um reutilizável. Eu tenho um subprocesso baseado em eventos, que é esse tracejado, e aí o evento eu vou destacar em cima, aqui no canto superior esquerdo, aqui é uma mensagem, por exemplo, aqui é temporal, é um tempo, e eu tenho o subprocesso transacional. A gente vai ver esses caras todos aí em exemplos, isso vai ficar bem interessante. Eu tenho alguns exemplos aqui nos próximos slides, mas eu não tenho para todos, mas a gente vai ver isso funcionando na hora que a gente for começar a modelar os nossos exemplos lá na ferramenta. Então, a característica do incorporado, embedded, né, que é aquele subprocesso aí que eu coloco normalmente dentro dos processos maiores. Ele é o mesmo formato de uma atividade, né? Obviamente que daí ele contém o sinal né, o sinalzinho aqui de mais, que a gente já falou. Isso identifica que essa atividade, na verdade, é um subprocesso. E ele pode ser visualizado de forma expandida ou de forma minimizada. Vocês vão notar que quando a gente for em alguns casos, a gente vai fazer alguns exemplos, quando eu mandar criar esse subprocesso, ele vai abrir uma outra aba de diagrama para mim lá dentro da ferramenta, e eu não vou colocar nenhuma piscina ou raia lá, porque ele parte do princípio que eu posso expandi-lo, ele está dentro, ele tá incorporado no processo maior. Então, ele não vai deixar eu colocar nenhuma piscina lá dentro, nenhuma raia. Essa é uma característica desse processo incorporado, tá? Que não é uma característica já do outro. Mas vamos lá. Aí eu tenho o reutilizável, lembrando que o reutilizável é as bordas aqui da atividade, né, do processo, do meu componente está em negrito. Isso significa que ele é um processo global, né, ou seja, ele é reutilizável, né? E diferente do subprocesso incorporado, esse cara aqui ele pode ter raias e piscinas. Então, eu posso construir um processo mais robusto, digamos assim, com raias e piscinas. Por quê? Porque ele é um processo reutilizável, ou seja, ele pode ser um processo global, esse processo pode ser utilizado por vários outros processos. Então, na verdade, eu preciso deixá-lo mais robusto, eu preciso, de repente, colocar áreas funcionais lá dentro dele. Então, ele permite que eu faça isso. O incorporado, não. Então, a característica principal, a diferenciação entre eles é que um tem as bordas em negrito e o outro não. E aí eu tenho também o subprocesso baseado em evento. Esses caras aqui, eles podem ser executados a qualquer momento, né? Para cada instância, digamos aqui, do processo principal. Eu insiro ele dentro de um processo principal, e esse cara pode ser colocado em qualquer momento, ele pode ser executado. Por exemplo, como ele está falando aqui embaixo, ele pode interromper o processo maior, né? Ele é um subprocesso que pode interromper esse processo. E a característica dele é porque as bordas são tracejadas, e eu vou colocar, por exemplo, nesse caso aqui, baseado em evento, um evento é uma mensagem. Essa mensagem chegou e esse cara é disparado e ele é executado. Vamos ver um exemplo aqui do baseado em evento. Notem aqui que ele está retraído, né? Ou seja, eu não estou enxergando ele aqui, né? Ele só está dentro aqui. Notem que ele não está ligado com ninguém, né? Então,
O que significa isso? Vamos dar uma olhada aqui no conjunto todo, no processo inicial. Então, a gente vai começar aqui pelo início, né? Então, eu tenho aqui 3 raias, eu tenho o recepcionista, o garçom e cozinha, é um atendimento do cliente num restaurante. E aí eu tenho aqui uma mensagem, né? O recepcionista recebe uma mensagem, né? Ela é disparado quando recebe a mensagem. Essa mensagem não necessariamente é uma mensagem em si. O que significa isso? Que esse processo só vai ser startado, nesse caso eu estou representando, quando o cliente chegar. Então a mensagem é: o cliente chegou. Esse processo não pode ser acionado ou iniciado a qualquer momento. A recepção vai receber o cliente, obviamente, quando ele chegar no estabelecimento. Então, a mensagem é: o cliente chegou. Então, recebe o cliente e ele pergunta: tem alguma mesa disponível? Se não tiver mesa disponível, a gente está seguindo aqui o fluxo, né? Se não tiver mesa disponível, encaminhar para a sala de espera. E notem que interessante aqui. Eu tenho um evento aqui agora, aguardar mesa. E aguardar mesa é um evento condicional. Então, agora eu dependo da condição. Que condição é essa? A mesa. Quando eu tiver a mesa for disponibilizada, eu vou encaminhar, por exemplo, o cliente para a mesa. Então, isso é legal. Eu estou sinalizando aqui que é uma condição aqui, né? Então, eu não posso colocar uma espera aqui, sei lá, espera de 10 minutos. Eu não posso colocar um evento temporal aqui, ó. Depois de 10 minutos o cliente vai para a mesa. Não sei se a mesa vai vagar em 10 minutos, ou 15, ou 5, enfim. Não pode ser temporal, ele tem que ser condicional. Então, ele veio. Então, se tiver a mesa, encaminho para a mesa. Se não, uma sala de espera e aguardo uma condição, ou seja, a mesa ficar disponível. Legal. Isso tudo a gente está falando da função da recepcionista. E aí eu venho para um evento, para o garçom, né? E agora eu tenho o seguinte, eu tenho um evento aqui que é aguardar garçom. Você fala: pô, Marcos, mas por que você não colocou então aqui condicional também? Porque eu posso sinalizar o que eu falava para vocês nos outros vídeos. Ou seja, sinalizar fica melhor, eu deixo mais claro, mais evidente, fica mais comunicativo. Mas se eu não colocar, eu estou dizendo: ó, tem um evento aqui que eu preciso aguardar o garçom. Anotar pedido, né? O pedido vai ser enviado para a cozinha para preparar a receita, a cozinha verifica se está tudo certo lá com o prato, está tudo certo, e eu entrego lá o pedido para o garçom, né? Libero o prato para o garçom para ele entregar para o cliente e finalizo. Notem o seguinte: ótimo, é um processo simples, tranquilo. Mas o que acontece? Eu tenho um cara aqui, que é um subprocesso baseado em eventos, que é esse sujeito, que ele está dizendo cancelar atendimento. E ele está solto lá, isso significa dizer o quê? Que a qualquer momento eu posso cancelar o atendimento. Qualquer momento, ou seja, eu posso estar esperando a mesa e o cliente falou: não, eu não vou aguardar, vou embora, fiquei aqui 5 minutos, não liberou, vou embora. De repente eu estava esperando o garçom e o garçom demorou e eu falei: não quero mais, eu vou embora também, cancelou o pedido. Ou na hora que eu mandei preparar a receita, ela demorou demais e o prato está demorando muito, eu me levantei da mesa e falo: olha, eu vou embora, eu quero cancelar. Então, ou seja, a qualquer momento desse processo aqui, o cancelamento pode ser efetivado ou ele pode ser executado. Então, é isso que eu estou sinalizando. Então, a mensagem qual é? O cliente sinalizou que não quer mais o pedido, então ele está indo embora. Isso significa um processo baseado em eventos nesse caso. Aqui é o mesmo exemplo, só que com um processo expandido, simplesinho lá, tem lá, receber uma mensagem, cancelar o pedido, enfim, esse é o processo de cancelamento de pedido, usando um processo baseado em evento. Eu também tenho alguns marcadores nos subprocessos, todos eles são subprocessos, tá? Em algumas tarefas também. E aí eu tenho alguns tipos, que são o ad hoc, o loop, múltiplas instâncias, compensação e ad hoc. Compensação, a gente falou lá das atividades que são uma espécie do rollback. Múltiplas instâncias é quando eu tenho, por exemplo, várias instâncias sendo executadas. E o loop, quando eu vou executar esse cara mais de uma vez. A gente vai ver isso com mais calma lá na hora que a gente colocar alguns processos, alguns exemplos, e isso vai ficar mais evidente, fica mais interessante, né? Então, quando eu tenho um processo que é executado várias vezes, né? Quando eu tenho múltiplas instâncias desse cara, e aí a questão das múltiplas instâncias, os símbolos aqui são importantes, né?
Os símbolos são importantes porque eu tenho ou o símbolo de execução em sequência, ou eu tenho o símbolo de execução em paralelo. Na verdade, aqui está trocado, né? Aqui é sequência e esse aqui é paralelo. Né? Então, isso significa dizer o quê? Que eu vou executá-los em paralelo ou em sequência. Então, as atividades, isso significa dizer que as atividades que estão dentro desse processo vão ser em paralelo e esse aqui vão ser em sequência. Mas isso a gente vai ver em cada um dos processos, à medida que a gente for colocando os exemplos, eles vão ficar mais claros. Para nós, aí, isso o processo é uma coisa bastante utilizada. Certo? Só fazendo a referência, esse material aqui é basicamente uma adaptação do Davi Salgueiro, né? Nesse material dele, já estava lá, ele fez um trabalho muito mais extenso do que esse, e eu aproveitei parte desse trabalho para que não fosse reproduzido totalmente isso, e agora a gente pode ir para a ferramenta e brincar um pouco mais lá na ferramenta, colocando os exemplos. Certo, pessoal? A gente se fala e lá na ferramenta a gente vai começar a fazer alguns exemplos e brincar um pouquinho com Visage. Valeu, até mais.